do que vocês tanto pediam acontecer. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai lançar a sua pós-graduação. Isso mesmo, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. E não vai ser com ninguém mais ou menos, não. Vai ser simplesmente com a FESP, o centro acadêmico onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes tão importantes da nossa história. Uma pós-graduação com um valor simbólico e com os melhores professores e professoras do nosso país. Uma revolução. E no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para celebrar e inaugurar essa nova fase do ICL. Amanhã está chegando a pós do ICL. Bom dia, comunidade ICL. Seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta, hoje comigo, César Calejon. O Demori teve um pequeno contratempo, mas ele estará de volta amanhã, firme e forte com vocês. Agora, 7 horas e 2 minutos, pontualmente. Estamos no ar pelas redes do Eduardo Moreira, a nossa do ICL, do Leandro Demori, e por nossas redes afiliadas que transmitem o nosso programa aí para todo o país e, por que não dizer, para todo o mundo. Então, muito bom dia para você que está acordando agora, que está já indo para o trabalho, que ainda está na cama, me ouvindo, ou está preparando aí o seu café da manhã, preparando as crianças para ir para a escola. Hoje, dia 27 de novembro, nessa quarta-feira, 7 horas e 3 minutos da manhã, precisamente, nesse momento. Gente, vamos começar aqui. Quero passar isso para vocês. Tem uma questão do tempo aí que está muito seco. Né? Então, essa notícia é do Clima Tempo, né? Foi publicada ontem pelo colega Guilherme Borges, às 4h29 da tarde. Sudeste e Nordeste enfrentam baixa umidade relativa do ar. Vocês vão até reparar que, por vezes, a garganta seca, vou precisar tomar um pouco de água aqui, está muito seco, de fato, o tempo. Então, regiões do Sudeste e Nordeste enfrentam baixa umidade relativa do ar nessa semana, com índices abaixo de 30% em amplas áreas. Apesar da primavera ser conhecida por marcar a transição para períodos mais úmidos em boa parte do Brasil, o tempo seco ainda predomina em amplas áreas do Sudeste e Nordeste nesta semana. A umidade relativa do ar ficou abaixo de 30% em diversas regiões nessa quarta-feira, situação que deve persistir nos próximos dias, exigindo atenção redobrada com a saúde e a hidratação. Então, nessa época do ano, apesar de ter mais chuva, começa a ganhar força as chuvas aí nas regiões do interior do Sudeste e do Nordeste, podem enfrentar período de baixa umidade, especialmente em dias com predomínio de massas de ar seco. Essa condição, portanto, provoca desconforto, pode agravar problemas respiratórios. Tá? Então, aí tem um mapa das regiões mais afetadas, sobretudo aqui no Sudeste, no Nordeste. Vale a pena, aqui do Sudeste, aí que você tem no mapa, essa região em amarelo, para você que só me escuta, é a região aqui entre São Paulo, principalmente aqui do estado de São Paulo, e aqui a região do Nordeste, que a gente tem risco de baixa umidade, com menos de 30% de umidade relativa do ar. Isso causa uma série de desconforto, principalmente para quem tem broncoespasmo, para quem tem dificuldades respiratórias. Vale a pena, se você tem um umidificador em casa, vale a pena utilizar um umidificador. Quem não tem umidificador, vale a pena utilizar ali uma bacia, um balde com água do lado da cama para dormir ou no quarto das crianças. Isso ajuda, facilita a respiração, principalmente a criançada sofre muito com essa questão da relatividade do ar está muito baixa. Tá bom? Então fica aí a questão do tempo, que deve ser bastante complicada essa semana ainda por conta
da baixa umidade relativa do ar. Gente, vamos lá. Uma questão aqui que é muito, muito complicada, da RDM News. Tá? Quem me passou essa notícia, que passou no grupo, na verdade, foi a querida Heloísa Vilela. E é o seguinte, gente, 290 deputados aprovam urgência a projeto que acaba com a função social da terra. Dificilmente vocês vão ver essa notícia em qualquer veículo de mídia hegemônica, tá? Por quê? Porque isso vai ao encontro dos interesses dos grandes latifundiários do país, que querem trabalhar grandes porções de terra, muitas vezes num caráter meramente especulativo. O cara não quer produzir nada, ele quer basicamente deixar a terra parada e ele não quer ter que lidar com essa questão constitucional de que a terra precisa ser produtiva ou ela pode ser desapropriada para efetivamente oferecer um pedaço de terra para quem quer produzir. Então, esse texto é do colega Humberto Azevedo, foi publicado ontem, dia 26 de novembro. 290 deputados aprovam urgência a projeto que acaba com a função social da terra. E aí é sempre assim. Toda vez que a gente tem uma pauta que vai ao encontro do grande capital e das estruturas que, de fato, comandam os rumos do país, a coisa avança, que é uma beleza, você tem caráter de urgência e tal. Agora, para pautar a questão do fim da escala 6x1, taxação de grandes fortunas, aí isso não anda. Né? É sempre assim. Então vamos lá. De autoria do sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira, essa iniciativa que aprovou a urgência contou com o apoio do presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o deputado Pedro Lupion, e de deputados como Arnaldo Jardim e Otto Alencar Filho. Ele é filho do senador baiano Otto Alencar. 290 deputados federais aprovaram ontem, na terça-feira, 26 de novembro, a urgência ao projeto de lei 4357 de 2023, que retira da lei 8629 de 1993 a expressão, abre aspas, função social da terra, que obriga proprietários rurais a produzirem em suas glebas para evitar que se tornem improdutivas e, assim, passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. De autoria do sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira, a iniciativa, que na prática acelera a tramitação da proposta, contou com o apoio aí, como eu acabei de dizer, da Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária, o deputado que tem presidida pelo Pedro Lupion, do PP, e de deputados como Arnaldo Jardim, do Cidadania, e Otto Alencar Filho, do PSD. Né? Então, outros 31 deputados do PL, PP, PSD, Republicanos de União Brasil, também apoiaram o pedido de urgência, tal como o atual presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, o Evair Vieira de Mello. Em suma, o que isso significa, gente? A proposta retira da Lei 8620, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos na Constituição Federal, para estabelecer que, abre aspas, não será possível a desapropriação por interesse social para fim da reforma agrária a propriedade produtiva que não cumprir sua função social de terras produtivas. No argumento em defesa da proposta, o liberal sul-mato-grossense afirma que a desapropriação em razão do não cumprimento da função social da terra, que é torná-la produtiva, abre aspas para ele, pode ter consequências negativas, como a diminuição da produção agrícola, o que não faz o menor sentido, porque se a terra já é improdutiva, não faz o menor sentido alegar que isso vai diminuir a produção agrícola. Com impacto negativo na economia brasileira e na segurança alimentar da população, o que também não faz sentido, considerando que a gente sabe que principalmente a maior parte do agro está organizada para exportação de commodity, tá? E a questão da alimentação dos brasileiros é muito mais endereçada por agricultura familiar, por estruturas como o próprio MST, que é o principal produtor de arroz orgânico do país, tá?
Outro argumento apontado pelo deputado Rodolfo Nogueira para excluir da legislação a desapropriação de terras produtivas que não cumprem a função social da terra é que isso pode provocar conflitos sociais, uma vez que os proprietários dessas terras se sentirão prejudicados. E esses conflitos podem levar à violência e à instabilidade social. Bom, e disso a gente sabe, caro deputado. A questão é que esses produtores, esses proprietários grandes latifundiários, ao não produzirem nas suas terras, estão efetivamente incorrendo num processo que está previsto na Constituição Federal. Então, o cara não quer produzir na terra, ele quer deixar a terra eventualmente fechada para especulação, e aí ele também não quer ter a terra desapropriada, porque, de fato, ele se vê como dono da República, ele quer contrariar o que está posto na Constituição Federal. Então, isso aqui é um escárnio, trágico, e, infelizmente, tem maioria no Congresso Nacional, não é à toa que a bancada ruralista é tão forte hoje no Congresso Nacional, e 290 deputados aprovaram, portanto, a urgência desse projeto de lei que deve passar a tramitar para extinguir a função social da terra. Por que isso é trágico? Porque a questão da reforma agrária é uma questão central, considerando a forma como a desigualdade se reproduz no Brasil, desde do Brasil colônia, gente, desde assim, da primeira metade do século XVI, com as capitanias hereditárias e tal, mas, sobretudo, com a Lei de Terras, que é de 1850, 1851. Então, essa é uma questão, a questão da reforma agrária, que enquanto a gente não olhar com muita profundidade, com muita seriedade para isso, a gente vai ter esses processos de desigualdade e, consequentemente, de violência se agudizando em níveis exponenciais, tá bom? Vamos ficar de olho nisso, porque muito dificilmente vocês terão contato com isso através da grande mídia, da mídia corporativa. A grande mídia corporativa é parceira do agronegócio e não vai jogar luz sobre esse tema, tá? Muito bem. Gente, vamos lá para o iclnoticias.com.br. Vocês sabem, iclnoticias.com.br, sempre trazendo informações absolutamente em dia para vocês, muitas vezes antecipando o que os outros veículos digitais trazem também em termos de notícia. Então, quer ficar bem informado? Acesse iclnoticias.com.br. Eu começo aqui com vocês com outro escárnio, considerando esse aí, que eu já trabalhei anteriormente com vocês. Para quem está chegando agora, 7 horas e 14 minutos, sejam bem-vindos ao Desperta, hoje comigo, César Calejão. O Demore teve um pequeno contratempo, amanhã ele está firme e forte aqui no comando do Desperta com vocês, e eu trabalhei como existe aí uma iniciativa para avançar em caráter emergencial um projeto que visa extinguir com a função social da terra. O que eu trabalhei, essa foi a primeira notícia. 290 deputados estão mobilizados na Câmara Federal para tramitar um projeto de lei que vai extinguir esse parâmetro da função social da terra, o que permite que, de fato, grandes latifundiários que têm porções imensas de terra que são ociosas sejam desapropriados no sentido de oferecer uma função social para essa terra, considerando aí milhões de pessoas que só querem um pedaço de terra para tirar o seu sustento, para trabalhar a sua subsistência e para oferecer uma função efetiva para a nossa sociedade. Então, tem 290 deputados que estão se mobilizando para retirar esse parâmetro do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição. Tá? E agora, outra notícia que vai ao encontro desse tipo de coisa: deputados querem salário mínimo menor e menos dinheiro para educação e saúde. Parlamentares planejam iniciar a coleta de assinaturas nesta semana para que a PEC possa seguir
para tramitação. Nesse caso aqui é uma proposta de emenda à Constituição. No caso anterior é uma lei, um projeto de lei. Tá? Vamos lá, esse texto aqui foi publicado hoje, agora há pouquinho, 6h24 da manhã, do dia 27 de novembro, no iclnoticias.com.br. Deputados pretendem uma PEC alternativa ao pacote de cortes fiscais que o governo federal está preparando. Embora não tenham acesso ao texto completo, os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil, Júlio Lopes, do Progressistas, e Pedro Paulo, do PSD, afirmam que, com base nas informações divulgadas pela imprensa e em estudos feitos por consultores da Câmara e do Senado, defendem medidas mais drásticas. O objetivo seria estabelecer um período de transição com regras mais rigorosas, buscando alcançar o equilíbrio fiscal de forma mais célere. Entre as propostas dessa PEC alternativa, uma das principais é a de que o salário mínimo seja reajustado apenas pela inflação, sem qualquer aumento real até 2031. Vocês sabem que entre os governos Temer e Bolsonaro não houve qualquer aumento de salário mínimo real, ou seja, acima daquilo que é previsto pela inflação. Tá? O primeiro aumento real acima da inflação que vem é agora no governo Lula, depois de 6 anos, mais 6 anos sem aumento do salário mínimo, tá? Então, além disso, a PEC sugere que os benefícios sociais sejam desvinculados do salário mínimo e corrigidos apenas pela inflação. Essa proposta já foi discutida dentro do próprio governo, mas deve ser excluída do pacote de cortes devido à resistência do presidente Lula. Outra alteração prevista é a redução do abono salarial, que passaria a ser pago exclusivamente a quem recebe um salário mínimo. Hoje, o benefício é concedido a trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Tá? Deputados precisam de 171 assinaturas. Os gabinetes dos 3 deputados estão revisando os principais pontos da proposta e eles planejam iniciar a coleta de assinaturas nesta semana para que a PEC possa seguir para tramitação. Serão necessárias 171 assinaturas. Políticos progressistas fizeram duras críticas à proposta. Abre aspas. Pasmem, o governo ainda nem divulgou o pacote de cortes, já tem deputado, entre eles Kim Kataguiri, com uma PEC alternativa. A maldade é tanta que propõe congelamento do salário mínimo até 2031. A direita é insaciável, quer sempre arrancar o máximo possível dos mais pobres, escreveu o corajoso Ivan Valente, do PSOL, aqui de São Paulo, na rede social dele, que eu não vou citar o nome dessa rede social, vocês todos sabem qual é a rede social. Enquanto isso, o pacote de cortes preparado pelo governo já está finalizado. Antes de ser divulgado, no entanto, o presidente Lula se reunirá com os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião deve ocorrer ainda hoje, nessa quarta-feira, dia 27. Então, assim, gente, o que é complicado é que eu conversei com 2 parlamentares ontem, vou falar disso com vocês a seguir no N1. A gente enquanto sociedade, tá? Porque isso é complicadíssimo e aí tem toda uma questão de trâmite na Câmara Federal, no Congresso, de uma forma mais ampla, que depende de uma pressão popular muito intensa, e mesmo assim não é fácil. Mas a gente poderia, por exemplo, mexer aí nesse contingente dos militares, considerando que a gente gasta 800 milhões de reais com militares da reserva, tá? Que se aposentam cedo, que continuam ganhando com o Estado através de contratos temporários. E isso, eu conversei com pessoas, a gente poderia, que entendem do riscado, parlamentares, economistas e tal, teria uma economia aí de 5 bilhões de reais. Tá? A gente poderia, por exemplo, mexer na questão dessas emendas parlamentares. Né? A gente poderia cortar algo aí
em torno de 5 a 10 bilhões sem o governo federal perder muito apoio. Evidentemente, existe algum custo político, mas isso também poderia ser feito de acordo com pessoas que eu, deputados ali que eu conversei e economistas com os quais eu conversei entre ontem e hoje. A gente poderia, e aí é importante que a sociedade esteja engajada nesse processo, terminar imediatamente com o PERSE, né, que é o programa aí de retomada do setor de evento. Isso também produziria uma economia entre 5 e 10 bilhões. A gente tem, por exemplo, empresas como iFood, Azul, entre outras, tá? Enotel, Atlanta Hotels, a Vila Gali, só essas 5 que eu lembro de cabeça, receberam mais de R$ 1 bilhão em isenção. A gente poderia retomar imposto, por exemplo, sobre grande fortuna, né? Que foi aprovado, teria que ser aprovado por lei ordinária. Já existem dezenas de projetos no Congresso Nacional, tudo isso está previsto pela Constituição Federal de 88, e a gente poderia focar o topo, né, da nossa pirâmide social, gente que tem patrimônio acima de 20 milhões, tá? 20 milhões de reais. E a gente poderia trabalhar isso com uma taxa razoável de 0,5% sobre o patrimônio líquido, descontando as dívidas e incluindo todos os imóveis excedentes para além do imóvel de moradia, o que resultaria aí em 10 a 15 bilhões de reais de receita para o Estado. Para vocês terem ideia, o imposto de 2% sobre a riqueza dos 0,2% mais ricos do Brasil seria suficiente para arrecadar 41,9 bilhões de reais por ano. Esse cálculo é do Centro de Pesquisa em Macroeconomia e Desigualdades, Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, a USP. Então, isso, o que significa, gente? 0,2% dos mais ricos do país são 267.460 pessoas, num total de 213 milhões de brasileiras e brasileiros. 0,2%. Né? 267.460 pessoas. Isso é o que o imposto incidindo sobre esses 0,2% mais ricos significaria. E isso traria, para quem tem esse tipo de riqueza declarada, são pessoas que têm acima de 13 milhões, riqueza declarada acima de 13 milhões de reais, e uma renda média mensal de 218 mil reais por mês, segundo o estudo do MAD também. Eu acho que essa gente vai poder se virar bem, né? Quem ganha acima de 218 mil reais por mês e tem milhões e milhões de reais de patrimônio, não vai passar nenhum tipo de dificuldade. Eu acho que a gente poderia muito bem trabalhar essa questão. Além disso, a gente poderia recriar a faixa adicional do imposto de renda, alíquota de 35%, acima de 20 mil reais mensais, o que geraria aí algo em torno de 5 bilhões de reais também em termos de arrecadação. Sabe onde mais a gente poderia mexer também, nobres deputados? Nos supersalários do Judiciário e do Ministério Público. E nos inúmeros privilégios que essas pessoas têm. Então, assim, segundo dados da Transparência Nacional, por exemplo, tribunais de justiça e de estaduais e do Distrito Federal pagaram algo na casa de 4,5 bilhões de reais acima do teto previsto para juízes e desembargadores em 2023. Agora, o Kim Kataguiri, o Júlio Lopes e o Pedro Paulo querem mexer na questão do salário mínimo.
querem mexer com os benefícios sociais. Vamos ver o pacote que o Haddad vai apresentar. A gente vai cobrir isso, porque a depender do que for apresentado, tudo bem, o governo vai acertar as próprias contas, mas vai arrebentar a própria base social que o elegeu. A gente vai seguir trabalhando isso. Muito provavelmente isso deve sair entre hoje e amanhã. Se sair ainda no período da manhã, a gente traz no N1. Caso não saia, a gente traz muito provavelmente no N2 com vocês, tá? Gente, vamos para o tema principal do dia hoje. 7h27, para você que chega agora ao Desperta ICL, eu já trabalhei 2 temas extremamente importantes que vocês precisam estar cientes, que é como 290 deputados na Câmara Federal conseguiram avançar a tramitação de um projeto de lei em caráter de urgência para retirar a função social da terra. Isso é um assinte, porque agora grandes latifundiários vão poder trabalhar enormes porções, de caso isso seja aprovado, enormes porções de terra num caráter meramente especulativo. A pessoa não precisa produzir nada, né? Esse é um parâmetro constitucional desde 1993, que existe uma função social da terra e que, caso os grandes latifundiários, os grandes donos do capital, tenham essas porções de terra inativas, elas podem ser desapropriadas para oferecer um pedaço de chão para quem de fato quer cultivar, para quem de fato quer trabalhar a sua subsistência e para quem quer oferecer um serviço social à nossa população. Isso está em vias de mudar, graças ao nosso maravilhoso Congresso Nacional. E também trabalhei como deputados estão aí organizando essa última notícia. Querem tirar do salário mínimo, querem um salário mínimo menor, entre outras coisas, para considerar o equilíbrio fiscal que deve ser proposto pelo governo. Para esses deputados, Kim Kataguiri, o Júlio Lopes e o Pedro Paulo, as medidas precisam ser mais rígidas do que o time do Haddad já está organizando, tá? E agora vamos entrar no tema principal do dia, que é o grande inimigo da democracia. Esse texto está no iclnoticias.com.br. Todo mundo já sabia, né? Sendo honesto, todo mundo já sabia. O Bolsonaro, gente, é um cara que ascende para a vida pública lá na década de 90, isso ainda, dizendo que a ditadura matou pouco, que a ditadura deveria matar outros 30 mil brasileiros e brasileiras, incluindo o próprio Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República. Bolsonaro disse isso, efetivamente. Então, não surpreende que ele seja o arquiteto, que ele seja o mentor, que ele esteja por trás de um golpe que tinha por objetivo principal matar o Lula, matar o Alckmin, explodir o Alexandre de Moraes e implementar a ditadura com a qual ele sempre sonhou no Brasil. Tá bom? Mas vamos lá. Em seu relatório final da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país em 2022, a Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha, abre aspas, pro relatório da Polícia Federal, plena consciência do plano para a ruptura democrática e que atuou para que a medida fosse adotada. Aspas para o documento da PF. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado democrático de direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, afirma a PF em seu relatório que foi liberado pelo Alexandre de Moraes ontem, na terça-feira, dia 26. Tá? Gente, quais são essas vontades alheias? O Jair Bolsonaro, corta para mim aqui, Jimmy, me coloca em tela cheia.
O Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, não teve o aval do Freire Gomes, que era comandante do Exército, e do Batista Júnior, que era o comandante do ar, tá? da aeronáutica. Isso significa que o Batista Júnior e o Freire Gomes são heróis que evitaram um golpe de Estado no Brasil? Mas nem de longe. Mas nem de longe. Vamos lá nessa análise. Primeiro que assim, militar legalista não faz nada além da sua própria função. O Exército, ele não é um poder moderador, ele é uma burocracia do Estado que tem por objetivo central garantir a soberania do país, a integridade das nossas fronteiras, prevenir a agressão externa contra o Brasil. Nesse sentido, militar legalista não faz nada além da sua própria função. E já tem gente querendo dizer que se trata de um grande homem e temos que celebrar esse grande brasileiro. Negativo, meus caros. Militar legalista não faz nada além da sua própria função. Se você quer exercer qualquer função política, saia das Forças Armadas, candidate-se, seja eleito e vai exercer qualquer função política. Caso contrário, você deve se ater ao que, de fato, as Forças Armadas existem para fazer, que é, sobretudo, garantir a soberania nacional. Como é que a gente garante soberania nacional? Tentando dar golpe de Estado, tentando ignorar a soberania do voto popular, que é o principal determinante na forma como o Estado se organiza. Então, assim, não tem absolutamente nada de herói nessa situação. Se esse é o caso, o Freire Gomes não foi adiante, o Batista Júnior não foi adiante, ninguém tem que dar parabéns para eles. Eles têm que ser percebidos como exercendo a função que se espera de um militar comprometido com a função que lhe é atribuída constitucionalmente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em seguida, eu também estou altamente inclinado, e aí é uma análise minha, eu também estou altamente inclinado a acreditar que as Forças Armadas, o alto comando das Forças Armadas de forma mais ampla, não embarcou na aventura golpista do senhor Jair Bolsonaro porque não houve apoio externo. Não houve apoio externo, principalmente dos Estados Unidos. Meses antes, a administração Biden envia para o Brasil a senhora Laura J. Richardson para ter uma conversa com o Braga Neto. Assim como fez também o senhor Lloyd Austin III, que são as pessoas que organizavam o Comando Sul dos Estados Unidos. Nessa reunião, essa é a minha análise, é isso que eu suponho, então se trata assim de uma especulação, porque eu não tenho apuração de quem estava nessa reunião, mas é bastante evidente supor que os Estados Unidos disseram que não haverá apoio para o golpe de Estado que está sendo pretendido. Não vai ser igual em 1964, quando organizou-se a Operação Brother Sun e, de fato, a gente teve figuras como Lincoln Gordon, como convencendo o Kennedy e depois o Lyndon Johnson a dar um golpe no país, o Vernon Walters, que era o adido no Brasil, fazendo todo o trâmite entre os estadunidenses e os militares golpistas. Isso não aconteceu nessa ocasião, porque naquela ocasião aconteceu, veio o golpe e foi um golpe que durou 21 anos e matou muita gente e desestabilizou o país. E a gente demorou 21 anos e o sangue de muita gente que teve que lutar, entregando a própria vida para conseguir retomar os processos democráticos, as liberdades civis, os direitos políticos no Brasil. A questão central é que, muito provavelmente, as Forças Armadas brasileiras, que mais frequentemente do que não se comportam de forma submissa ao exército estadunidense, se comportam como um braço do exército estadunidense,
não foram adiante com o golpe porque não tiveram o aval do tio Sam. Né? Então, não é nem questão de ser legalista. É questão de que não temos a autorização do nosso grande irmão, né, que exerce uma tutela sobre as nossas Forças Armadas, então a gente não pode fazer isso. Muito provavelmente o que está em jogo aí é isso. Não são nem que são militares legalistas, é que eles simplesmente não tiveram o aval das Forças Armadas estadunidenses para seguir com um golpe nessa ocasião. Agora, veja a seriedade do que está sendo proposto aí. Naquela ocasião, quem estava à frente do governo estadunidense era o governo Biden, que era um governo que percebia o bolsonarismo como um antagonista político. Quem é que vai estar no governo agora em 2026? Seja como for, para 2026 a gente tem um pleito presidencial. A gente vai ter, muito provavelmente, alguém dessa extrema-direita disputando com alguém do campo progressista. É muito cedo para especular quem de ambos os lados ainda. Mas como é que vocês acham que uma eventual gestão Trump, que já está organizando o dito Projeto 2025, que tem por objetivo central transformar os Estados Unidos num tipo de Hungria do Viktor Orbán, vai reagir se esse mesmo tipo de situação se apresentar? E como é que isso vai ser? Porque não se enganem, todos esses articuladores do golpe ainda estão posicionados, ainda estão em condição de ataque. Os articuladores políticos, financeiros, midiáticos, todos, etc, etc. Todas essas pessoas que participaram de alguma forma da articulação desse golpe que tinha por objetivo assassinar o Lula, o Alckmin e o Moraes, ainda estão absolutamente impunes, sequer foram denunciados e continuam em condição de exercer o mesmo tipo de função que exerciam há 2 anos. Nada garante, isso é importante e eu quero trabalhar com vocês. Isso não tem que ser percebido como um risco que foi superado e que, graças a Deus, a PF agora apresentou um relatório. Estamos esperando que o senhor Gonê ofereça a denúncia prontamente e que essas pessoas passem a responder perante a justiça pelos crimes cometidos. Agora, nada disso ainda aconteceu. E nada garante que essas pessoas não vão tentar processos similares, análogos a esses, daqui a 2 anos, agora sim contando com um governo muito mais inclinado a ceder a um golpe de Estado no país. Isso não é brincadeira, né? Essa gente vem tentando destruir o Lula há décadas. Não é à toa que o apelido do Lula aí nessa ocasião era Jeca. Eles já tentaram arrebentar a imagem do Lula de todas as formas. O Lula já foi o Nine, o Lula já foi o sem dedo, o Lula já foi o cachaceiro, o analfabeto, agora é o Jeca. Nada disso é novo, gente. Essa tentativa permanente de golpe no Brasil está sempre à espreita. Então vamos lá, Jimmy, vamos voltar para a notícia do iclnoticias.com.br. Eu vou colocar na tela de novo aqui. Se você puder voltar, Jimmy, aí vamos lá. Vamos lá. Tá aí, então. Tá? Então, durante a investigação, os agentes federais escutaram os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, da Aeronáutica, Batista Júnior, que afirmaram que Bolsonaro convocou reuniões no Palácio do Planalto após a derrota para o presidente Lula nas urnas em novembro de 2022. O intuito dos encontros seria organizar um plano para a implementação de um golpe de Estado no país, para a manutenção de Bolsonaro no poder. De acordo com os ex-comandantes, o ex-presidente apresentou um documento que detalhava as hipóteses em que a ruptura democrática seria provocada. Abre aspas para o Freire Gomes.
Em outra reunião no Palácio da Alvorada, em data em que não se recorda, o então presidente Jair Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, disse o ex-comandante do Exército Marco Freire Gomes. Isso aqui também é outra coisa, gente, porque assim, a defesa do Bolsonaro vai tentar dizer a mesma coisa que eles alegaram durante o golpe contra Dilma, que foi tudo feito dentro dos ritos constitucionais, que não teve golpe nenhum, que eles estavam ancorados em preceitos constitucionais tais como 142, tais como defesa, estado de defesa, estado de sítio e tal. Gente, utilizar parâmetro constitucional para cometer crime não garante a legalidade do ilícito. Então, é verdade que existe o estado de defesa? Sim, é verdade. É verdade que existe estado de sítio? Sim, é verdade. É verdade que existe 142? Sim, é verdade. Agora, você não pode utilizar isso para dar um golpe de Estado porque você simplesmente está inconformado com a derrota que você sofreu nas urnas. Isso caracteriza um golpe. Você não pode se esconder atrás da falácia de que existe um parâmetro constitucional que garante a aplicação do estado de defesa. Não, garante a aplicação do estado de defesa, mas não sob essas circunstâncias. Esse é o ponto central do que está sendo proposto aí. E também foi organizado contra Dilma. Né? Contra Dilma foi a mesmíssima coisa. Contra o Lula foi a mesma coisa. Foi em 3 instâncias. Sim, foi em 3 instâncias, mas foi um processo absolutamente viciado, conduzido por um juiz parcial que depois virou ministro da Justiça de um governo que ele ajudou a eleger. Um juiz absolutamente suspeito, conforme o próprio STF determinou. Essa não é a minha opinião, não é o que eu acho. Contra a Dilma foi a mesma coisa. Né? Organizaram um golpe de Estado com base na emissão de crédito suplementar sem aprovação parlamentar, o que a gente convencionou chamar de pedalada fiscal, e destituíram uma presidenta eleita, a primeira mulher eleita no país, com 54 milhões de votos. E isso não foi base para golpe, para impeachment de nenhum outro presidente da República. FHC deu pedalada, Lula deu pedalada, Temer deu pedalada, Bolsonaro deu pedalada. Ninguém foi destituído do cargo com base nesse tipo de premissa. Só a Dilma. E esse parâmetro foi alterado no dia seguinte à destituição ao golpe da Dilma Rousseff. Ou seja, uma medida que foi utilizada única e exclusivamente em caráter de exceção contra a Dilma Rousseff. Se isso não caracteriza um golpe, não, mas foi feito dentro da legalidade. Sim, o próprio o José Saramago diz isso. O problema do nosso sistema democrático é que ele permite fazer coisas nada democráticas democraticamente. É o que está em jogo aí e o que a defesa do Jair Bolsonaro vai tentar alegar. Eles vão tentar de tudo um pouco. Eles vão tentar dizer que o Bolsonaro não sabia. Se isso não funcionar, eles vão tentar dizer que foi, no mínimo, prevaricação. Eles vão tentar dizer que foi absolutamente constitucional porque existem parâmetros preconizados pela nossa Carta Magna. De tudo um pouco, eles vão tentar, tá bom? O fato é que o Bolsonaro, segundo o inquérito de mais de 880 páginas ontem da PF, não só sabia de tudo, como como planejou o golpe que tinha por objetivo matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Ainda no iclnoticias.com.br, PF aponta a atuação de general Braga Neto em 2 núcleos da trama golpista. Existem 6 núcleos, tá? Eu não vou ter tempo para aprofundar isso com vocês aqui. A gente está nos 15 minutinhos finais do Desperta, mas a gente vai ver isso a seguir no N1 e ao longo da nossa programação durante o dia. Então, o militar estava nos grupos de desinformação e ataque às urnas, e no de oficiais de alta patente com influência. Esse texto é da Folha Press, foi publicado no iclnoticias.com.br hoje às 5 horas da manhã. A Polícia Federal afirma que o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, participou de 2 núcleos de atuação do grupo suspeito da trama golpista. De acordo com as investigações,
o militar da reserva do Exército teria participado do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral e do núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. A descrição desses grupos, os integrantes, incluindo o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, e a forma de atuar de cada um, estão descritos em decisão que foi proferida na terça-feira, ontem, do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que levantou o sigilo da apuração. E aí a gente tem aqui os grupos que, segundo a PF, então, núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, você tem o Cid, o Anderson Torres, outras pessoas aqui, eu não vou ler todo mundo, o Tércio Arnaud, aquele que, no Gabinete do Ódio, fala, produção, divulgação e amplificação de notícias falsas quanto à lisura das eleições presidenciais de 2022, com a finalidade de estimular seguidores a permanecerem na frente dos quartéis e instalações das Forças Armadas. A gente tem o segundo núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, o Braga Neto, o Paulo Figueiredo Filho, neto lá do ditador, o Ailton Gonçalves Moraes Barros, o próprio Mauro Cid. Como que é a forma de atuação? Eleição de alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas, tá? Núcleo jurídico, o Felipe G. Martins, que era aquele assessor especial de relações internacionais do Bolsonaro, o Anderson Torres, o próprio Mauro Cid. Mauro Cid está em todas. Forma de atuação do núcleo jurídico, assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Sérgio Medeiros, Bernardo Neto, Hélio Lima, Rafael Martins de Oliveira. Forma de atuação, a partir da coordenação e interlocução com o então ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, do então presidente Bolsonaro, Mauro Cid, atuavam em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis militares, incluindo a mobilização logística e financiamento de militares das Forças Especiais em Brasília. Núcleo de inteligência paralela. Essa gente gosta de coisa paralela, né? Augusto Heleno, Marcelo Costa Câmara e o Mauro Cid. Como é que atuava? Coletando dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do Jair Bolsonaro, então presidente da República, na consumação do golpe de Estado, monitoramento do itinerário, deslocamento e localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e de possíveis outras autoridades da República, com o objetivo de capturar a detenção quando da assinatura do decreto. Núcleo do golpe de Estado, por fim, núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. Braga Neto, o Garnier da Marinha, que, ao que tudo indica, segundo a PF, foi o único cara que, de fato, aderiu. Esse cara, ele disse que ele não prestaria continência ao Lula, o que, por si só, já caracteriza um ato de insubordinação. O Mário Fernandes, o Estevam Teófilo, o Laércio Virgílio e o Paulo Sérgio Nogueira. Como é que atuava? Utilizando-se da alta patente militar que detinham. Agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe. Tá bom? Gente, então, aí, aqui no G1, ainda nessa principal temática do dia, a apresentação de minuta do golpe, ataque ao sistema eleitoral, plano de fuga,
PF vê Bolsonaro no centro da trama golpista. Honestamente, não tem como escapar disso, gente. Não tem. Veja, a única forma do Bolsonaro escapar da cadeia seria uma decisão absurdamente política. E se esse for o caso, o ordenamento jurídico brasileiro não serve para mais absolutamente nada. Evidentemente, eu não consegui ler as 884 páginas do relatório da PF. Eu li uma boa parte entre ontem e hoje, mas assim, o documento está muito bem estruturado. Existem provas robustas de que o Bolsonaro não só sabia, mas como ele efetivamente era o coordenador. Ele era o arquiteto do plano que pretendia matar o Lula, pretendia matar o Alckmin e o Moraes. E eu me atrevo a dizer que a coisa não ia parar aí, gente. Assim como não parou em 1964. O Bolsonaro, quando ele disse na frente das câmeras que a ditadura teria que ter matado outros 30 mil brasileiros, começando pelo presidente da República naquela ocasião, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele não estava brincando. Quando ele disse que ele queria fuzilar a petralhada, ele não estava brincando. Isso não é mero discurso retórico. Ele tinha por objetivo central conduzir uma ditadura sangrenta no Brasil, que começaria com a execução do Moraes, do Lula e do Alckmin, mas não pararia por aí. Todos os comunicadores, os políticos, os jornalistas que de alguma forma não tivessem automaticamente alinhados à ditadura bolsonarista seriam presos, seriam executados, seriam submetidos a processos análogos ao que aconteceu a partir de 1964. Cadeira do Dragão, pau de arara, sumiço. A família das pessoas sequer consegue enterrar porque não tem corpo. Você não consegue nem elaborar um processo de luto adequado. E era para isso que o Bolsonaro estava se organizando, mas que ele ainda está organizado. Nada disso foi desmantelado. Eu repito, todas as lideranças políticas, militares, financeiras, de comunicação, ainda estão absolutamente na mesma posição em que elas estavam há 2 anos. Nada disso mudou. Essa gente continua em posição de ataque, só que agora eles contam com alguém que tem uma visão muito similar a deles, que também está querendo instituir uma ditadura nos Estados Unidos e que muito provavelmente está mais inclinado a oferecer apoio ao ideário golpista daqui a 2 anos durante o pleito presidencial. Nada disso acabou, gente. Tá? Então, muito brevemente, o relatório da Polícia Federal divulgado ontem, na terça-feira, apresenta a ação de diversos políticos e militares na trama golpista que ameaçou a democracia entre o fim de 2022 e o início de 2023. Está vendo? Não era só entre o fim de 2022 e o início de 2023. A nossa democracia segue ameaçada nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês. Tudo isso ainda está absolutamente no lugar que estava no fim de 2022. Então, um dos políticos com papel central na trama, segundo a PF, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria beneficiado com o golpe de Estado. O nome de Jair Bolsonaro é citado 643 vezes no documento. Então, ele era o planejador, entre aspas. A investigação da PF coloca o Bolsonaro como planejador, dirigente e executor dos atos que levariam ao golpe de Estado. De novo, esse é um sonho antigo do Bolsonaro. Ele vem dizendo isso há décadas, que ele, de fato, sonha com uma ditadura que teria que matar 30 mil brasileiros. Tá? Um dos trechos do relatório afirma que, abre aspas, Jair Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa nas ações do grupo. A PF também diz que Bolsonaro tinha domínio, entre aspas, dos atos executados.
abre aspas para o documento, os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. O fato, contudo, não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Eu já trabalhei aqui isso com vocês no começo desse programa. O que era alheio à vontade do Bolsonaro foi a não adesão, sobretudo, do Freire Gomes e do Batista Júnior, e que também, muito provavelmente, não aderiram, porque não houve a permissão das Forças Armadas dos Estados Unidos, do governo estadunidense, naquela ocasião, tá? Gente, 3 minutinhos finais aqui, eu só quero deixar... A gente vai continuar trabalhando esse tema no N1. Eu só quero deixar o registro com vocês aqui, essa notícia da CNN, da colega Mariana Catati. Desculpa, Mariana, se eu pronunciei errado o seu sobrenome. Ontem, dia 26, às 11 horas da noite, cessar-fogo entre Israel e Hezbollah entra em vigor. A trégua começou ontem, 11 horas da noite, no horário de Brasília, e deve durar 60 dias. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah entrou em vigor ontem, 11 horas, no horário de Brasília. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a trégua começaria a partir de 4 horas da manhã, no horário local. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou, na terça-feira, ontem, a proposta elaborada pelos Estados Unidos em parceria com a França. Os Estados Unidos que vetaram por múltiplas vezes acordos de cessar-fogo nas Nações Unidas olha, deixaram arrebentar Gaza de uma maneira sem precedente. Mais de 43 mil pessoas mortas em Gaza, 2/3 mulheres e crianças. Enfim, um genocídio assim, sem palavras. O premier israelense, o Netanyahu, que inclusive teve a sua prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, Netanyahu é um monstro, é um assassino, é um genocida. Isso quem está dizendo sou eu respondo pelas minhas ações. Diz que estava pronto para implementar o acordo e que Israel responderia vigorosamente se o Hezbollah violasse alguma das regras. Em um discurso na Casa Branca, o Biden defendeu o direito de Israel de se defender se o Hezbollah o descumprir os termos do acordo. A trégua deve durar 60 dias e foi elaborada com base na resolução 1701 da ONU. A expectativa é que o acordo sirva de base para uma cessação das hostilidades mais duradouras. Tá? Gente, a essa altura, a gente tem mais de 43 mil palestinos mortos em Gaza durante a ofensiva israelense. Também destruiu praticamente toda a infraestrutura civil, não poupou absolutamente nada, escolas, universidades, hospitais e tal. Tá bom? Gente, com isso eu vou chamar aqui, a gente tem, amanhã é o grande dia. Jimmy, se você puder colocar na tela para mim, por favor, aí, a estreia da pós do ICL. É um momento histórico para a gente. A aula inicial é amanhã, dia 28 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, entre o Edu Moreira e o Gessé Souza, a formação mais crítica, revolucionária e fundamental para entender o Brasil. A gente tem esses dois craques lançando a pós do ICL. Está imperdível, gente. Está reconhecido pelo MEC, absolutamente histórico o momento, em parceria com a FESP, SP aqui. Amanhã, dia 28 de novembro, quinta-feira, 20 horas, tá bom? Tá aí o endereço para vocês se inscreverem, despertaicl.com.br. Entra lá agora, despertaicl.com.br. Amanhã tem o lançamento da pós do ICL, tá bom? Gente, com isso eu vou encerrando o Desperta ICL de hoje com vocês.
Vocês ficam agora com o N1, nosso time de craques. Daqui a pouquinho eu tô lá também no N1 com vocês. Um beijo, bom dia, fiquem bem. Tchau, tchau. Fala, turma, é amanhã que a gente vai ter um dia histórico no ICL, o lançamento da pós-graduação ICL em parceria com a FESP, escola onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e tantos outros nomes. Só lembrando que é o seguinte, é pós-graduação mesmo, reconhecida pelo MEC, e começa no comecinho do ano que vem. Para saber quais são as pós que a gente vai oferecer, as condições em termos de valores e tudo, que eu já adianto, que vão ser muito abaixo do mercado, e os professores que vão ensinar, amanhã tá junto com a gente às 8 horas da noite. Um abraço e até amanhã.